É impossível prever o futuro e tentar é um exercício de futilidade. Mas é possível sim você entender, pro olho treinado, o que é o mais provável, se preparar para o mais provável, se proteger do improvável e juntando essas coisas você tem resultados no mercado financeiro que você nunca achou que fossem possíveis. Nesse vídeo eu vou te mostrar como é que isso funciona, por isso fica até o final. Fala aí, Clubbers, eu sou o Bruno do Clube do Investimento USA. Aqui nesse canal eu trago para vocês as informações que vocês precisam ter para você se tornar um investidor e um trader mais sofisticado no maior e melhor mercado do mundo, o mercado americano. Por isso, fica com a gente e aproveita, deixa um like, considera subscribe para o nosso canal. A gente vai estar fazendo o nosso vídeo semanal sobre a estrutura técnica do mercado, o que aconteceu na semana passada, o que a gente pode esperar para a semana que vai começar. A gente já sabe, você já deve saber se você me acompanha, mas outras mídias sociais, eu fiz esse diagrama para vocês entenderem um dado histórico que é muito importante. Eu gosto muito de usar sazonalidade nas análises que eu faço. E uma coisa, se você não sabia, eu vou repetir, que quando você divide o ano em trimestres, em quarters, como a gente fala aqui, e você divide esse quarter no meio, então a metade, primeira e segunda metade tem características de trimestres específicas, e essa que a gente entrou agora recentemente, semana passada, dia 16 de agosto, é a única, esse único pedaço do ano, esse único segunda metade de um trimestre que a gente tem um retorno negativo de mais de 4%, tem sido assim desde 1950 na média. Claro, obviamente tem exceções, mas a média mostra pra gente dados de 73 anos, é muito dado. E é muito importante você contextualizar isso. Obviamente que a estrutura técnica do mercado já estava mostrando isso pra gente. A gente tomou proveito disso, a gente se aproveitou, a gente estruturou os nossos trades lá no clube baseado nisso. Mas antes de mostrar para vocês os níveis e falar um pouquinho sobre a estrutura técnica do mercado, eu quero mostrar para vocês algumas coisas que eu fiz no decorrer desse último ano. Então vocês estão vendo aí algum dos vídeos que eu fiz, obviamente que o meu canal é bem pequenininho no YouTube, bem pequeno. Mas eu alertei desde o começo do ano passado, eu falei que, na minha opinião, que o bear market tinha acabado. Eu estava um mês adiantado nas minhas conclusões, mas eu continuei. Vou mostrar para vocês um clipe rapidinho. Deixa eu rodar o clipe. Então deixa eu direto ao ponto falar para vocês as 5 razões que eu acredito que a gente está caminhando para sair do bear market. E antes de eu falar das 5 razões, e de novo eu vou tentar ser o mais conciso possível, uma coisa que é bem importante você frisar é o seguinte, que o mercado financeiro não é a economia. E se você quer... Tá assustado? Tá com medo? Não precisa ficar com medo. Só tem tudo a ver com o nosso vídeo dessa semana. Está no mês de outubro, o mês que é conhecido como Bear Market Slayer. Vamos ver se realmente vai ser verdade. O mês que geralmente vários bear markets terminam. Deixa de suspense e vamos para o que interessa. O fim está próximo, o fim que está próximo, na minha opinião, a gente está no fim desse ciclo de queda do mercado. O meu ponto, antes da gente partir para o próximo nível, para mostrar para vocês que a gente vai falar um pouquinho hoje, é o seguinte. Você não tem como prever o futuro de fato, como eu falei na introdução. Mas depois que você opera o mercado por muito tempo, como eu tenho operado, depois que você viu um pouquinho de tudo, obviamente que eu não tenho nenhum tipo de pretensão. Eu sou uma pessoa assim, de meia idade, eu tenho 46 anos, então eu não vi tudo, mas eu estou nesse mercado, passei por grandes turmoils dos últimos anos, começando quando eu comecei em 2004, 2005, 2007 a gente começou a ter, 2008 você já sabe, everything else is history, Great Financial Crisis, e as coisas que vão acontecer no decorrer dos anos, você começa a ter um feeling dos sinais que o mercado dá pra gente. E, vocês viram o que foi feito no passado, então vocês tiram suas próprias conclusões que a gente analisou o que aconteceu. Mas o meu ponto é, a partir de agora, o que a gente pode esperar, pelo menos nesse período curto de tempo, se você realmente tem interesse em investir e trade, principalmente trade no mercado americano em curto prazo. Para investimento de longo prazo, a cartilha, a receita não muda, você tem que comprar qualidade no momento que elas estão descontadas, que você consegue o 1 ou 2%, que é o meu conceito, pessoal. Eu só tenho interesse no top 1 to 2% do que se pode comprar em termos de ativos aqui no mercado americano. Então, se você concentra nisso e você compra nos momentos oportunos, there we go, you're good to go. Mas para trade você tem que contextualizar, você tem que dar um pouquinho mais de trabalho. Então eu quero mostrar para vocês onde é que a gente está em termos técnicos, em termos estruturais do mercado, o que você pode esperar, pelo menos nesse período desse trimestre, que é um pouco mais, a volatilidade deve voltar. Vocês vão ver o gráfico do VIX, eu vou explicar exatamente o que eu estou falando, e como você pode se preparar para o quarter, esse quarter, dá uma olhadinha nisso aí,
que é o core com a performance histórica melhor que a gente tem. Então, vamos ao vídeo. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar pelo SPY, o ETF que acompanha o S&P 500. Se você está lá no clube, você me acompanha, você está participando lá da nossa comunidade, você já viu isso, mas eu vou dividir isso com todo mundo, que a gente já sabia a nossa estrutura para o mercado em termos do S&P. A gente já sabia que a gente tinha esse trendline saindo de março, quando a gente teve esse pivô aqui em março, que estava definindo esse bull run, esse último bull run que a gente teve até aqui. Então a gente tinha um suporte bem determinado, que quando perdido aqui, dentro desse descending channel, deixa eu fazer assim, só para ficar um pouquinho mais fácil de vocês visualizarem. Depois eu dou mais uma ajeitadinha aqui. Então vamos lá. Então a gente sabia que tinha esse trendline foi perdido, a gente começou a fazer um descending channel aqui, e eu determinei algumas coisas que eu quis colocar para a gente lá, que realmente ajudou nos nossos trades. A gente comprou um bear spread no SPY, foi muito bom, e outros trades mais a gente fez baseado nessa análise. Mas basicamente a gente tinha esse line and descend, que era SPY 442, que obviamente foi decididamente perdido depois que a gente perdeu o baro desse descend channel. Outro ponto que era importante, a gente já estava percebendo que além de a gente estar com a média móvel de 9 e de 20 do Bollinger Band, a sloping down negativas, a gente já estava com price action. A gente cruzou price action abaixo da média móvel de 50. Você já sabe para onde é que o mercado mais provavelmente está indo. A gente tinha dois suportes importantes que a gente tinha que monitorar, e foi o que a gente fez, 438 e 435. Mas, deixa eu deletar esse aqui também, e a última coisa que eu já tinha alertado para vocês foi o nosso RSI. Tinha cruzado a linha de 50, já estava começando a ficar mais negativo, tudo isso convergendo com o que aconteceu de fato com o mercado. Deixa eu apagar isso também para não ficar super busy. Mas o meu ponto agora é o seguinte, sexta-feira, inclusive, a gente entrou long no SPY, e a razão, eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho, de repente ajuda vocês a contextualizarem um pouquinho mais no gráfico de 5 minutos, só para vocês terem uma ideia do thinking que pode ajudar cada um de vocês. Quando a gente break down e a gente estava no gráfico diário muito fora do Bollinger Band, eu já vou mostrar para vocês, a gente estava com risk reward, risco-recompensa para você ir long no mercado, pelo menos em termos de day trade, que fazia sentido para esse gap ser preenchido. Foi exatamente isso que aconteceu, a gente voltou para retestar esse breakdown do gap aqui. Bom, como é que isso vai play out segunda-feira? Geralmente eu gosto de fazer esses vídeos no domingo, que eu dou uma olhadinha à noite, dou uma olhadinha no mercado, em futures, para ver o que está acontecendo com o NQ, com o YES, mas fui vetado pela família, não posso fazer isso, então a gente vai fazer isso hoje com os dados que a gente tem. Então, quando a gente estava bem fora do Bollinger Band, do lower Bollinger Band, com esse gap para ser preenchido e perto de um suporte, fazia sentido, pelo menos para a gente, fez sentido a gente entrar long no mercado e deu certo. Bom, o meu ponto, a partir de agora, para você ter pontos de referência, eu diria que é importante a gente entender que mesmo se a gente estiver realmente começando um downtrend, a gente pode sim voltar aqui. A gente já voltou daqui de cima, mas eu quero só mostrar para vocês que a gente começou a revert desse ponto. A gente pode colocar aqui um lower high para continuar descendo, e o nosso próximo suporte, se você não tem marcado, eu colocaria um suporte forte em SPY 430. E obviamente, se esse suporte for perdido aí, a gente tem que pensar mais bearish. A gente já está basicamente trading bearish nesses últimos dias, e está alinhado com a sazonalidade de mid-August, desse período que a gente está, mas eu acho que esse é o caminho mais provável se a gente tiver algum tipo de recuperação nos próximos dias. Se buyers aparecerem aqui, a gente coloca então um lower high para continuar mais baixo. Obviamente que a gente também não pode descartar a possibilidade de ter de price action rejeitar, já que agora, quando a gente voltar para fazer um reteste por volta de 438, a gente começar o nosso caminho mais uma vez para price action em abaixo de 430. Mas independente de qualquer coisa, eu diria para vocês, fiquem de olho em 430, porque agora eu acho que é a linha que vai definir. A gente vai estar com esse price range, obviamente que é um range muito grande para você trade em termos de day trade, não vale a pena, você tem que break down em smaller time frames, mas em relação ao swing, é importante você ficar de olho em 442 e 430. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês rapidinho antes de passar para o QQQ. Esse aqui é um indicador que eu uso, vocês devem saber bastante. Eu não botei nenhum tipo de linha nele de suporte e resistência, porque eu quero só make a point. Talvez ajude alguns de vocês que me acompanham. Esse é o indicador do market breadth, que nada mais é, ele acompanha os estoques que estão acima ou abaixo
da média móvel de 200 dias, que obviamente caracteriza se os estoques estão no bull ou no bear market. E a gente teve um movimento muito impulsivo, a gente estava monitorando isso aqui também quando a gente começou a ficar mais bullish no mercado, mas agora, como é óbvio, dá para a gente ver que market breadth está comprometido, a gente caiu por volta de 32%, ou seja, a gente tem cada vez menos estoques participando, dentro do S&P, participando desse rally, que obviamente enfraquece todo o bullish idea que estava acontecendo. Vamos dar um pulinho rapidinho aqui no Nasdaq Triple Q, só vou mostrar para vocês, rápido, para o vídeo não ficar maçante. Mas basicamente não tão diferente do S&P, começou a breakdown depois de a gente testar 300, quase 390, que era o nosso price target para o upwards, para ele continuar subindo, ele começou a perder com as médias móveis todas turning down, e no caso específico do Nasdaq, o que eu tinha como o suporte mais forte, no caso de downtrend, a gente já alcançou, que foi 355. Então, por volta de 355, a gente já começou a rebound, basicamente a mesma estrutura do S&P, em termos que a gente estava começando a chegar perto, não exatamente em oversold condition, em sobrevendido, perdão, oversold, sobrevendido, there we go. A gente começou o rebound com price action bem fora do Bollinger Band. Eu acho, em termos de price action, para Nasdaq Triple Qs, a gente pode fazer basicamente retestar o topo desse channel, seria por volta de 365, e aí vai ser o momento da verdade, da gente saber se a gente vai reverter para voltar para um bull market, ou se a gente vai começar a breakdown. Então, de novo, no caso do Qs, eu diria 355 é o line in the sand, onde você tem que estar pensando em termos de risk off. Abaixo disso, risk off, ou se você tem a habilidade de short the market, vai ficar mais fácil você short aqui. Ele pode testar esse 363 para ser exato. Nos índices americanos, como eu sempre digo, I don't nickel and dime, eu estou contando centavos nos índices os ETFs dos índices são 300, 400 dólares, não vale a pena. Mas, mais uma vez, a gente vai ter por volta de 363 mais um teste. Lembrando que a gente tem o topo desse canal, você não desenhou, desenha esse canal, esse Descending Channel, a gente vai ter um cluster de resistência com a média móvel de 9, de 20 e possivelmente de 50, dependendo como o price action se comportar nos próximos dias. Interessante, eu quero mostrar para vocês aqui, um pouquinho diferente. Esse aqui tá bagunçado, mas eu mostro para vocês, está fácil de você entender. Deixa eu fazer o seguinte. No caso do Dow Jones, é um ETF que eu não gosto de trade so much. Deixa eu dar uma limpada nele, só para vocês entenderem, ficar mais fácil de visualizar. Deixa eu tirar isso aqui tudo. Então, eu diria o seguinte. No caso do Dow, e esse é o DIA, o ETF que acompanha o Dow Jones, a gente teve um inverted head and shoulders, um ombro, cabeça, ombro invertido, e a gente começou, então a gente está começando a fazer o retest desse breakout do neckline. Então a gente tinha uma formação que é clássica, você entende um pouquinho de técnico análise, você consegue perceber isso. A gente teve esse breakout, a gente teve o breakout e a gente está voltando para testar, que é, na minha opinião, um bom momento de você ficar mais bullish no down. E por incrível que pareça, se você não está familiarizado com o mercado americano, a gente pode ter rotation, a gente teve isso em 2020, foi bem notório, a gente teve rotation em termos de price action e de interesse de investidores para o Nasdaq. Então, no ano passado, 2022, por conta do bear market, a gente teve um Nasdaq bem negativo, a gente teve um down que sofreu muito menos, o bear market do down foi muito mais ameno, porque obviamente por causa da composição do down com as empresas value companies, value stocks, e são estoques de proteção. Se alguém falou para você que Bitcoin, que é onde o mercado, que o smart money vai para se proteger, eu repensaria isso e olharia os fatos. Mas voltando aqui para vocês entenderem, então a gente está com essa estrutura no down, que eu acho interessante a gente ficar de olho. Uma coisa que é bem, facilita a sua vida como trader, a minha vida como trader, quando você tem um nível desse tão nítido, tão fácil de você identificar com esse breakout aqui, se você começa a perder esse suporte, você pode entender que possivelmente a gente vai ter um breakdown nos outros índices também, mais uma vez não na mesma intensidade, porque eles vão behave de um jeito um pouquinho diferente, mas ajuda você a plan o seu trading going forward. Eu não gosto de trade down esse DIA basicamente porque a liquidez dele é muito menor em termos de opções, que é o que a gente prefere fazer lá no clube. No IWM, bom, eu estava trading IWM, a gente tem trade IWM bem constante, a IWM tem sido muito bom para trade, short-term trade,
porque ele estava lagging os outros indicadores, mas o AWM também está uma situação interessante, vou mostrar para vocês rapidinho aqui, porque a gente testou, na sexta-feira passada, a gente testou a média móvel de 200 dias, e a gente começou a rebound desse nível. Obviamente, o que me parece agora, e que eu possivelmente vou estar olhando com mais atenção, é um possível rebound até 188, que é o nosso nível crítico aqui, para a gente colocar um lower high e continuar caindo, se a gente vê realmente vai ter rejeição aqui, e a gente tem esse gap para ser preenchido em 175. Actually, deixa eu fazer uma coisa rapidinho aqui, eu não posso esquecer, porque eu sei que tem lá gente do clube, eu falei sobre isso. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui rapidinho, de repente ajude mais pessoas também. O que acontece é o seguinte, principalmente em tech, em big tech e no Nasdaq, right? Porque a gente teve a price action, a gente teve esse movimento bullish muito impulsivo em big tech. Se a gente realmente tiver uma correção, eu sei que tem muita gente falando sobre crash, pessoal, e um pullback e um crash são coisas completamente diferentes. A gente pode ter um pullback técnico, que é saudável, você tem a chance, se você não conseguiu reload, você pode reload em estoques de qualidade. Eu estou olhando particularmente, vou mostrar para vocês um estoque extra, vou mostrar para vocês um pouquinho de Microsoft, mas no caso específico do Nasdaq Triple Qs, se a gente tem realmente um rotation de dinheiro saindo de tech, indo para outros setores, indo para defensive stocks, como a gente tem visto, industrials, materials e outros setores da economia, a gente pode sim assumir que se esse suporte de 355, que até agora foi respeitado, right? A gente pode imaginar alguma coisa assim. A gente pode breakdown, a gente pode esperar retestar essa resistência agora aqui, esse suporte agora como resistência, e a gente tem esse major gap aqui no lower 30s, por volta de 331, 332 na verdade. Então, não descarte essa possibilidade, pelo menos até setembro, por causa da sazonalidade, e se a gente começar a slice through, quer dizer, perder esse suporte constantemente, então a gente pode pensar que esse gap vai ser preenchido. Vocês sabem que, bom, se você não sabe, eu falo para vocês que um gap, geralmente, ele não necessariamente tem que ser preenchido. Nesse business não existe absolutos, não existe, tem que acontecer. E a minha opinião sobre isso é irrelevante, porque o mercado não está nem aí, está pouco se lixando para o que eu penso e para o que a gente pensa, mas a verdade é que a gente tem que realmente interpretar isso como uma possibilidade real, em termos de um pullback mais profundo no Triple Qs. Deixa eu mostrar para vocês por último aqui, que eu quero mostrar para o vídeo não ficar muito extenso. Eu quero mostrar para vocês, primeiro, Microsoft, porque a gente estava, bom, eu sou um investidor apaixonado por Microsoft, apaixonado acho que não é uma boa palavra, mas eu gosto de comprar Microsoft, that's my point, eu gosto de comprar Microsoft constantemente, eu tenho feito isso por muitos anos, e eu já falei para vocês, eu tento ajudar, obviamente minha prioridade com o pessoal do clube, mas eu quis dividir isso publicamente. Então é o seguinte, Microsoft, eu gosto de adicionar Microsoft na média móvel de 100 dias. A gente está bem próximo da média móvel de 100 dias, em condições normais eu teria adicionado para longo prazo Microsoft aqui, ou até mesmo para um trade, só que, inclusive eu vou deletar aqui, a gente tinha esse gap para ser preenchido em 314, o gap foi preenchido, a gente não tem mais esse gap, e eu não tenho mais nenhum suporte aqui, né? Simplesmente porque eu não marquei, eu tinha meus alertas aqui para load Microsoft, mas eu acho interessante, se você tem um plano de longo prazo no mercado americano, você monitorar esse nível por volta entre 310 e 315 de Microsoft, com a média móvel de 100. Eu tenho, deixa eu ver se eu tenho aqui, eu devo ter deletado for the sake of simplicity, para não ficar muito bagunçado, e esses meus vídeos não ficarem muito técnicos e eu não atrapalhar quem está começando ou quem não está versado nessas coisas. Mas, como eu falei, média móvel de 100, você pode deixar como um ponto de referência que eu acho que pode ajudar bastante gente. A gente já tem um gap preenchido com esse rebound. Tem mais um gap aqui, obviamente, que a gente não pode descartar a possibilidade de um breakdown, mas se eu não me engano, deixa eu ver, se eu estiver errado, a gente vai descobrir que eu estou errado junto. Eu acho que eu tinha o meu Anchor View Up. Eu acho que sim. Eu acho que sim. É o meu Anchor View Up também. Então tá certinho. Eu erro bastante, pessoal, não se preocupem, eu erro, mas às vezes eu também dou umas dentro. Então esse aqui eu lembrei. A gente tinha a média móvel de 100, a gente tinha o gap que já foi preenchido e também está concordando com o meu Anchor View Up em termos de você reload. De novo, eu não trato estoque de investimento de longo prazo da mesma maneira que eu trato outros estoques. Aqui pode ser um bom ponto se você ficar observando essa semana. Se a gente tiver algum tipo de rebound de você dollar cost average
em Microsoft, então guardem esse aí com vocês. E a gente começar a break below, a gente vai ter mais algum suporte com esse major gap para ser preenchido. Também concorda, a parte superior desse gap concorda com o meu Anchor VWAP, o envelope do VWAP aqui do Anchor VWAP, então pode ajudar vocês bastante. Deixa eu ver se eu tinha mais algum para trazer para vocês. Não, acho que é isso por hoje. Sim, e deixa eu mostrar mais um. Eu não tô com o setup dele aqui, então eu deixo para o próximo vídeo, mas eu gosto de... Eu devo estar com esse... Talvez... Deixa eu ver se ele está aqui. Meu SLV. Esse é o ETF. Não, not exactly. Eu tenho que ver onde é que está meu setup disso aqui. A gente já tinha entrado num long nele, mas SLV, ele tá fazendo um double bottom. Não confirmado, obviamente, mas a gente tem trade ele regularmente. E SLV, eu acho que é um dos poucos commodities que eu tenho interesse de trade, não somente, não porque é silver, que como trade, I really don't care. Eu só faço trade baseado em price action, para ser sincero, eu não faço nenhum tipo de análise externa a isso, porque não tem compensado no decorrer dos anos. Mas eu acho que está com um setup interessante para você observar. Pessoal, é isso aí. Eu queria trazer um vídeo rápido, só um update em termos de suporte e resistência, o que eu acho que é relevante você ficar de olho nesses breakouts que são possíveis. De novo, só para concluir o vídeo, a sazonalidade desse mês, você tem que levar isso em consideração. Obviamente que o price action vai falar mais alto, mas considerem isso, porque quando você tem 73 anos, right? Eu falei dos anos 50. Você tem 73 anos de data mostrando, apontando para a mesma direção, você precisa considerar. Obviamente que dado histórico sozinho, você não pode basear seus... Você não deveria, você pode fazer o que você quiser, mas você não deveria basear seus trades simplesmente em dados históricos e mais nada. Mas quando você tem a acumulação de data, você tem muito dado apontando para uma direção, e você tiver price action concordando, obviamente, se você vai encarar isso como um trader, como day trader, swing trader, você tem que contextualizar dentro do que você está, quais são os seus objetivos em relação aos seus trades, mas você usa isso como um edge, é isso que o Smart Money faz. E eles têm feito, tem funcionado para eles, você pode ter certeza que vai funcionar para vocês também. Pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, mais uma vez, considere subscribe para o nosso canal, deixa o seu like e eu vejo vocês de novo na próxima.